Devido à anatomia do nariz do pug, às vezes ele pode ser obrigado a engolir o ar. Isso pode causar um engasgo alto ou ruídos repetitivos. Portanto, na hora de passear com seu pug, use uma guia peitoral em forma de 8. Estamos de volta com o Clube do Mascote. Gente, lembrando, temos canais de comunicação, tá bom? Temos Facebook, facebook.com/Clube do Mascote. Temos e-mail, clubedomascote@band.com.br. E todos os programas, se você quiser assistir esse programa novamente, acesse o site da Band, www.band.com.br/Campinas. Clica lá no Clube do Mascote, no logo do Clube do Mascote, que você pode assistir esse programa novamente. Bom, agora nós iremos conversar com o médico veterinário, Dr. Sandro Casotti, que é da Dr. Pet e que vai falar um pouco sobre a saúde animal desses cãezinhos aqui. Bom, primeiro, não tem como a gente não começar, né, Dr. Sandro, falando da respiração deles, porque o pessoal tá ouvindo aí em casa uma respiração ofegante, cheia de barulhinhos. Por que essa raça é por conta do narizinho achatado, né? Legal. Bom, a origem da raça, né, como a gente já viu, é chinesa, né? Esses cãezinhos são chamados braquicefálicos. O que significa isso? É esse focinho encurtado, né? A gente tem algumas raças que são assim, que nem o bulldog, né? E outros cãezinhos com esse narizinho embutidinho dessa maneira. Isso aqui acaba gerando algumas dificuldades respiratórias pela resistência à passagem do ar normal por essas vias, né? E daí quais são os cuidados? O que o proprietário precisa ficar atento? Legal. O pug, ele tem alguns cuidados especiais. Eu nunca tinha ouvido um pug latir. Ele está assustado com a câmera que está chegando pertinho dele. Tá me defendendo aqui. Não chega muito perto. Ele tá me defendendo. Ele fala, o que é esse trambolho em cima de mim, né? Bom, mas quais são os cuidados, então? Eles estão me defendendo, né? O pug é um cachorrinho muito bacana, como a gente viu aí, né? Ele tem várias características bacanas, companheiro e tal. Mas assim, como qualquer raça de cão, ele tem alguns probleminhas específicos da raça, sabe assim? E a gente tem que estar atento, né? Tem umas que não são nem muito legais, assim. Mas vamos pensar assim, vamos pensar nessa parte mais respiratória, né? Como eles têm esse focinho encurtadinho, são cachorrinhos que tendem a roncar muito à noite, né? Eles tendem a ter uma respiração com barulhinho e tal. O palato também deles, o palato mole, o fundo da boquinha deles, do céu da boca, tende a ser alongado. Isso aí... Pode deixar. Isso aí traz alguns problemas, por exemplo, na hora de uma cirurgia. Esses cães não podem sofrer nenhum... Você sabe, esse ponto da cirurgia, eu quero que a gente fale até de uma maneira com mais calma, porque a gente vai falar da questão da cesárea e tal. Mas antes da gente falar sobre isso, pessoal em casa, fique ligadinho no Clube do Mascote. Mas antes, a gente tem uma informação importante para passar para vocês. Olha só. Eles são treinados para guiar, para ativar a memória. Ai, que gostoso. E para alegrar corações. Neste centro de referência em cardiologia na capital paulista, as crianças esperam sair curadas e prontas para uma nova vida que mal começou. Enquanto aguardam operações, resultados, o que poderia ajudar num processo tão delicado? Foi nisso que Silvana pensou quando criou o projeto de cães terapeutas. A gente resgata o mundo de fora para essas pessoas que estão aqui dentro, hospitalizadas. Matheus ainda se recupera de uma cirurgia, mas nesta tarde foi ele quem deu novo ritmo aos batimentos cardíacos do Golden Marmor. Voltou! Muito bem, doutor! Operei o cachorro. Operou? Uhum. Ele ficou bom? Ficou. O coração tá bom agora? Tá. É muito bom ver o progresso que ele teve depois da cirurgia, né? Ainda mais, assim, com tanto carinho, tanto cuidado, né? O tempo das visitas não passa de 1 hora, mas os efeitos desses encontros na mente e no corpo das crianças permanecem. Os enfermeiros do hospital atestam. Os batimentos cardíacos, a ansiedade, a pressão sanguínea diminuem. E o coração de todo mundo fica mais feliz.
Thaís vive uma felicidade com a qual sonham milhares de deficientes visuais no país. Caminhar confiante num shopping center, fazer compras, seguir em frente, guiada por olhos preparados para enxergar o mundo dos humanos. Os benefícios técnicos que ele me trouxe de eu poder andar com maior velocidade, de inclusão social mesmo, a aproximação com as pessoas passou a se dar de uma forma mais natural, né? Eu senti uma mudança em relação à autoestima muito importante. Como mulher, como profissional, eu consegui realizar sonhos, alguns grandes, né, como por exemplo morar sozinha. Diesel é o segundo cão-guia da advogada. Ele foi importado dos Estados Unidos a um custo de R$30 mil. No Brasil, existem apenas 60 cachorros aptos para esse trabalho. Luzi, de 6 meses, foi escolhida para um projeto pioneiro. A casa funciona como um laboratório para que ela, em breve, seja um dos primeiros cães-guia 100% treinados no país. Descer a escada ainda não dá, mas subir ela já consegue. O barulho do aspirador da Isabel já é conhecido. Os cheiros, a textura do tapete e obstáculos como o sofá são referências que precisam ser marcadas na memória de Luzi. A família Pimentel decidiu ser voluntária no programa. Foi uma forma de juntar as duas coisas. Eu não queria um cachorro para ficar para sempre. E é uma forma da gente ajudar uma pessoa, né? Fazer uma boa ação. E também a gente aproveitar um pouquinho do cachorro, né? Ter essa convivência. Quando completar 1 ano, Luzi vai ser levada para um centro de treinamento e depois seguirá para um período de adaptação com um deficiente visual. Mas antes disso, existe um desafio que é uma preocupação do projeto. Como a família vai lidar com o momento da despedida? Eu não gostaria que ela fosse embora, mas né, ela vai ter que ser treinada para passar para o cego, então ela vai ser muito importante para uma pessoa que ela vai ajudar muito. Nesta casa de repouso em Cotia, no interior paulista, as amizades são costuradas por histórias de nostalgia. Elas têm muitas saudades do lar, né? Dos filhos, do passado, né? Que um dia teve todo mundo. Silvia, 85 anos, Miss Rio de Janeiro nos anos 40. Alzira, 65, jornalista aposentada depois de um AVC. Ana, 80 anos, dedicou sua vida aos filhos. São mulheres que lutam contra a solidão e a favor da memória. Ai, se eu não pudesse mais cantar, né? Ferida. Falhou? Não dá mais. Para manter as boas lembranças, contam com a ajuda da Zoa. Deita. Muito bom. Às vezes eu falto, né? Mas fico chateada. Sente falta? Sinto a falta delas, né? Aqui estão alguns comandos, como dar a pata, deitar, sentar. Cada uma delas vai dar esse comando para ela. E aqui dentro dessa caixa tem alguns brinquedos dela. É uma caixinha. Os brinquedos da vira-lata são descritos de dentro da caixa. Material plástico. Ele é duro ou é mole? Não, é mole. Zoa é a ponte afetiva que resgata as habilidades de cada um. Melhora na linguagem, na memória principalmente, muita sequência, elas têm que resgatar as informações dentro das atividades e a gente percebe uma resposta muito boa. Eu saio satisfeita, né? Realizada. Bom, vamos agora continuar falando sobre o Pug. E o ponto importante que você estava falando é a questão da anestesia, né? Porque assim, às vezes o cãozinho numa fase da vida precisa passar por um procedimento cirúrgico, né? Como a gente estava falando no primeiro bloco, às vezes cesárea. Exatamente, cesárea. Por exemplo, mas pode ser alguma coisa mais simples, às vezes um tumorzinho de pele, qualquer intervenção cirúrgica que há necessidade de anestesia. Nós temos 2 tipos de anestesia, nós temos a anestesia injetável, né, que ela é feita endovenosa, e a anestesia inalatória.
Para os pugs é imprescindível a inalatória, não só para os pugs, mas para todos esses chamados braquicefálicos, que a gente falou, o boxer, o bulldog, né? Esses cães têm esse focinho encurtado e o palato, normalmente, quer dizer, é comum esse palato ser mais alongado. E com a anestesia, com o relaxamento, ele tende a tampar a glote. Então dá uma dificuldade respiratória, pode vir um colabamento da traqueia. Nossa, gente, é super importante na hora que você vai fazer uma cirurgia, procurar um médico que saiba disso. Saiba disso, né? O veterinário tem que estar ciente disso, né? Geralmente eles estão. Então esse cãozinho ele é entubado, né? Um tubinho endotraqueal, assim, né? E aí não tem perigo de colabar mais, porque esse tubo garante essa passagem de ar. Agora, só uma curiosidade, no primeiro bloco a gente estava falando que ele não pode acasalar e ele tem que ser inseminação artificial. Por que isso? É a dificuldade deles mesmos, assim, né? Assim como os bulldogs, é semelhante. Alguns até acasalam, né? Os criadores podem... Até acontece algumas gente chamada monta natural, até acontece. Mas alguns têm dificuldade, a fêmea não aceita o macho. São muito curtinhos, né? São muito curtinhos, precisam de uma ajuda, ou então, simplesmente fazer uma inseminação artificial, né? E muitos também pedem a cesariana, né? Alguns raros, né, nascem sem cesariana, mas alguns pedem a cesariana. Então, o veterinário... você tem uma cachorrinha, vai cruzar com ela, você tem que estar observando no momento do parto, tem que ter um veterinário fazendo uma assistência, né? E pode ser a qualquer momento. Então isso dificulta um pouquinho e é um fator importante. Agora, a gente estava falando um pouco dessa questão da respiração, gente, um ponto super importante. Agora é verão, calor, daqui a pouco não é mais verão, né, mas tá calor. Muitas pessoas tendem a querer andar com esses animais no sol do meio-dia. Isso você já não deve fazer com nenhum animal. Muito menos com o pug, porque afinal o calor acaba... Super importante o que você falou. Olha, em alguns casos isso pode ser fatal. O pug, ele tem... Assim, o cão na natureza primitiva, ele tem um focinho longo, né? E o cão, ele perde calor pela ofegação, por arfar. Então, assim, faz trocas de ar na boca e resfria o corpo como um radiador. O pug já não tem uma boca grande, né? E a passagem de ar já é comprometida por causa do focinho encurtado. Então, sim, eles podem sofrer de superaquecimento, né? Se passear em dias quentes, em horários quentes, com sol, eles podem sofrer de um superaquecimento e pode vir a morrer, pode entrar em colapso e entrar em coma e morte por causa do aquecimento. Então, assim, não pode passear com os pugs em sol quente. No verão, não deve passear. Em estados que são mais quentes ainda, só à noite. Eles também não suportam exercícios muito longos. Eles precisam do exercício, mas exercício moderado, né, por causa dessa própria estrutura que eles têm, né? Não é restringir o exercício. Agora, passear com eles só à noite. Tá, legal. Né? E em dia quente, passeios curtos. Legal. Doutor Sandro, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. O doutor Sandro, gente, a gente convidou ele para participar, porque além de clínico, ele é cirurgião e consultor da Dr. Pet, que é um plano de saúde para animal. Conta pra gente. Eu sou a Michelle, eu que agradeço, né, a participação. O Dr. Pet é um plano de saúde animal, nós atendemos os cães e gatos, né? A gente tem aí 4 planinhos pro cão, 4 planinhos pro gato, com várias coberturas, né? De consultas, vacinas, exames laboratoriais, cirurgias, né? E diagnóstico por imagem, né? Nós estamos na Moraes Salles, no número 2098, no bairro Nova Campinas. O telefone do Dr. Pet é o 2512-5444, né? E o site www.drpet, por extenso, né, drpet.com.br. Gente, isso é muito legal, né, doutor? Porque assim, no fundo, você tem seu plano de saúde, não tem? Você cuida da sua saúde, não cuida? Quando você fica doente, você sabe exatamente onde ir, você tem toda aquela tranquilidade para você cuidar da sua saúde. Por que que o seu animalzinho também não tem o direito e o dever, vamos dizer assim, de ter um plano de saúde? Porque aí, quando ele ficar doente, você vai saber exatamente onde levar ele, com profissionais especializados, com tranquilidade. E a Dr. Pet veio para Campinas exatamente para atingir e para atender essa necessidade. Obrigada, viu? O Clube do Mascote fica por aqui. Um beijo especial no coração de todos vocês e até domingo que vem. Tchau! Aprendi a me virar e você voltou do espaço sideral. E agora vejo que você está aqui num baixo astral. Eu devia me mudar e ter tomado a sua chave. Se soubesse que ia voltar para me infernizar. Agora vai, saia daqui.